Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Hoje nós estamos com um momento super aguardado. Aliás, já foi noticiado aí à tarde. Hoje estamos trazendo para vocês o resultado da presença do corpo governante das Testemunhas de Jeová no banco dos réus lá na Suprema Corte norte-americana. Gente, Isaías 32:14, pois a torre será abandonada, a torre de vigia ficará permanentemente desolada. Na terra do tio Sam, o julgamento da sociedade torre de vigia já começou. É isso que você vai ter comigo a partir de agora. Preste atenção, porque a partir deste momento, corpo governante no banco dos réus na Suprema Corte norte-americana. Bem, conforme você pode acompanhar conosco, agora a partir desse momento, liderança das Testemunhas de Jeová são réus em processo de pedofilia nos Estados Unidos. Exatamente isso que você está ouvindo. Vamos acompanhar um pouquinho aí, olha. Tá aí o TJ em Foco, né? Tá aí, se eu não me engano, esses dois são da geração antiga. Se não me engano, ali é Milton Henschel e Carey Barber, né? Dois antigos membros do corpo governante, se não me engano. No primeiro dia de vigência da lei estadual, que suspende por 1 ano a prescrição de crimes de abuso sexual de menores, mais de 400 ações foram protocoladas nos tribunais do estado de Nova York por vítimas que agora são adultas. Bom, o que eu quero começar trabalhando com vocês aqui? Já vou explicar essa lei para vocês. Uma nova lei nos Estados Unidos que está dando o que falar. Presta atenção. Olha só que coisa interessante. Uma lei estadual, Nova York. A justiça falou o seguinte, ó, esse negócio de crime sexual de menor prescrever com 20, 25 anos, 15 anos, a gente vai dar um tempo nisso daí. A gente vai abrir de novo para ver onde que esse negócio chega. E uma enxurrada de denúncias ocorreram. Eu quero que você preste atenção comigo, porque não é só as Testemunhas de Jeová que estão no banco dos réus, não. Só que vale a pena prestar atenção, porque os que estão nos bancos dos réus hoje são aqueles que outrora foram atacados pelas próprias TJs. Veja comigo. A Lei Victims ACT, CVA, a Lei Shield Victims, CVA, que foi promulgada em 14 de fevereiro, entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 14. Deverá resultar em milhares de ações de adultos que foram vítimas de abuso sexual quando crianças, mas não tiveram coragem de denunciar os criminosos às instituições que os protegeram. Então, deixa eu explicar a lei para vocês. A lei é uma lei nova, está entrando em vigor no estado de Nova York, lá em Nova York, na cidade de Nova York. E o que acontece? Essa lei, ela tem um objetivo. O objetivo é o seguinte, olha, você foi abusado quando você não era criança. Quando você era criança, você foi abusado. E você não teve coragem de denunciar a organização que você estava. Então agora você vai poder. Presta atenção nisso, gente. Só um escritório de advocacia, ou Waits e Luxemburg,
está preparando ações de 1.200 clientes em todo o estado. São do escritório 10 das 427 ações protocoladas nesta quarta-feira. Do total de ações movidas até agora, 169 foram protocoladas em tribunais da cidade de Nova York e 258 em tribunais de outros distritos da cidade, informou o porta-voz do Sistema Unificado das Cortes de Nova York, Lucian Schaufen. O porta-voz informou que o judiciário já montou uma equipe inicial de 45 juízes para presidir os julgamentos. Em um comunicado, o chefe administrativo das Cortes de Nova York, o juiz Lawrence Marks, declarou que o judiciário assumiu o compromisso de fornecer recursos suficientes e apropriados para julgar esses casos expedientemente. Entre as organizações processadas até o momento estão a Arquidiocese de Nova York, católicos, a Direção das Testemunhas de Jeová, conhecida como Corpo Governante, a Universidade Rockefeller dos Illuminates e a organização Boy Scouts of America, que tem mais de 4,5 milhões de membros nos Estados Unidos. As Testemunhas de Jeová e sua liderança, o corpo governante, de acordo com a lei que entrou em vigor na quarta-feira, foram processadas por 2 pessoas adultas, isso por enquanto, de 48 e 47 anos, que sofreram abuso sexual infantil nas fileiras da organização religiosa. Segundo advogados das vítimas, Irving Zalk, seus processos foram entregues ao Tribunal Criminal do Condado de Kings, Brooklyn. E aí a gente vai ver a fonte das notícias já já. Eu vou voltar com a fonte da notícia. Só que antes de voltar com a fonte da notícia, eu quero fazer um comentário. Depois eu vou chamar o Wagner Raposa de Fogo, que também vai fazer o comentário dele aí ao vivo. E depois eu vou chamar o nosso irmão Eric, que também vai fazer o comentário dele aí pra gente ao vivo. Bom, então o que acontece, pessoal? Tá mais do que claro para vocês que entrou em vigor uma lei que, assim, não importa quando o cara foi abusado, ele pode falar agora. Imagina o que vai acontecer. 2 testemunhas já se pronunciaram. Isso é causa ganha. Isso é causa ganha. Né? Bom, agora eu quero que vocês ouçam comigo o comentário do Eric e também do Wagner Raposa de Fogo sobre esse mesmo assunto. Vamos lá então, o Eric está comigo na linha já. Eric, e aí, o que você diz para mim? Você que é um cidadão sempre muito bem informado, está acompanhando. O que você diz para mim sobre essa questão, essa nova lei que entrou? E como é que é isso aí? Como é que você vê? Fala para a gente aí. Bom, o que eu vejo com relação a essa nova lei aí é o que se faltava ser implementado com relação a uma aplicabilidade mais abrangente das leis relativo a esses casos de acobertamento de abuso sexual infantil dentro do seio da organização das Testemunhas de Jeová. Porque o que nós vemos que tem acontecido é que a torre de vigia, a Watchtower, tem sido condenada e em todos os casos, e as vítimas têm sido ressarcidas financeiramente, o que também é mais do que justo, mas não supre, não resolve o trauma emocional evidente. A torre fica com o ônus, a torre de vigia vai ficar com o ônus da vergonha, né? De ter a imagem exposta ao ridículo, mediante fatos concretos, evidente. Mas faltava uma aplicabilidade mais abrangente das leis relacionada àqueles que estiveram à liderança dessa mesma instituição, abre aspas, religiosa, fecha aspas, durante anos, e que não tomaram medidas realmente responsáveis e medidas firmes contra esses abusadores.
Ô, Eric, não cortando o que você está falando, isso daí por si só já mostra para qualquer um que essa organização não tem nada de organização de Deus. Porque você imagina se Jeová vai guiar uma organização e durante mais de 60 anos Jeová vai deixar passar escondido os casos de pedofilia. Você imagina, Eric, que nós crescemos dentro de uma comunidade onde você fazia qualquer coisa de errado e eles já diziam que o Espírito Santo se afastava do salão do reino. Então o Espírito Santo, vamos colocar aspas aí, se afastou da organização já há mais de 60 anos. Né? Talvez você concorda comigo nesse aspecto. Eu não quero interromper a sua linha de raciocínio. Você pode até voltar aí onde você tinha parado. Continua falando para a gente. É só um comentário para o ouvinte poder ficar atento, que não tem nada de Espírito Santo nessa organização. Vamos lá. Durante anos, e que não tomaram medidas realmente responsáveis e medidas firmes contra esses abusadores. Muito pelo contrário. Eles, durante anos, simplesmente mantiveram arquivos, né, segundo informações de próprias pessoas, como Barbara Anderson, que esteve lá no meio, manteve um arquivo referente a abusadores sexuais infantis, sem nunca denunciar a polícia. E mantiveram regras esdrúxulas, como, por exemplo, a regra das duas testemunhas, que ainda está em vigor, onde uma criança, caso seja abusada sexualmente, a denúncia dentro do seio da congregação só vale se no ato do abuso houve duas testemunhas oculares, o que é praticamente impossível. Existe a regra também de comunicar o escritório de Betel primeiro, né? A filial primeiro, sendo que Betel não tem poder não tem competência jurídica punitiva, aliás, judiciária nenhuma, nem de competência de polícia para prender, para fazer nada. Se o pedófilo se confessa arrependido, há 50% de chances que ele seja desassociado, expulso ou não. Se ele não for expulso, ele vai perder simplesmente uns privilégios dentro da congregação. Se ele for expulso, fica a critério da família denunciar as autoridades o abuso do menor. O que raramente também acontece, senão não estaria havendo toda essa enxurrada de denúncias e perdas de ação da Wattower relativa a isso. Porque eles são coagidos, são sugestionados a não denunciar para não manchar o nome da congregação. E isso por si só já é um crime, porque os anciãos, a partir do momento que ficam sabendo onde as leis dos países determinam isso, têm a obrigação moral, ética, e se tiver na lei do país, a obrigação penal, mediante o Código Penal de cada país, de denunciar isso às autoridades. Caso contrário, pode se configurar crime de acobertamento, cumplicidade, obstrução da justiça. Além, é claro, que a comissão judicativa, por si só, não tem validade penal nenhuma, é um tribunal paralelo. Informar a Betel primeiro, ao invés das autoridades, constitui também, pode se configurar crime de formação de quadrilha e Estado paralelo de poder, por criar leis em contraposição às leis civis, criminais, constitucionais, direitos humanos de cada país, enfim, né? Lembrando que os direitos humanos são leis universais, né? Abrangentes a todo o nosso planeta Terra. Então faltava uma aplicabilidade mais abrangente dessa lei com relação àqueles que mantiveram essas políticas durante anos, que é a liderança das testemunhas de Jeová. Agora, com essa nova lei nos Estados Unidos, eles podem ser responsabilizados, sim, por essa omissão deles, essa displicência, né? Seja pelos motivos mais obtusos e os motivos mais espúrios possíveis que eles tiveram, né? Fica agora, abre esse precedente legal, esse gancho, para que eles sejam responsabilizados, sim, por não terem tomado medidas realmente cabíveis nessa situação. Legal, Eric. Olha só que legal, então. O Eric está aí colocando, né? Lembrando que o Eric, ele trabalha com o público, trabalha numa instituição pública, é um camarada muito esclarecido,
tem acesso jurídico, então você vê que a linguagem dele é uma linguagem até partindo para o ponto de vista jurídico, mas eu acho que dá para a gente pensar o seguinte, né? A aplicabilidade dessa lei agora é na realidade, uma abertura muito grande para, por exemplo, aquele cara que foi abusado pelo membro do corpo governante, né? Quem não lembra aí do caso, né? Eu não vou citar o nome agora, aqui em público, eu vou citar apenas o jovem M, que foi abusado por Léo Grillings, né? Quem não lembra desse caso? Né? Quem não lembra de M e Léo Grillings? Isso aí está na internet. Membro do corpo governante que cometeu abuso sexual infantil com uma criança e nunca foi desassociado, né? O membro do corpo governante já morreu. Talvez esse jovem M, hoje, ele esteja vivo, mas quem sabe ele aparece, né? Quem sabe ele aparece agora também para fazer a sua denúncia, né? Mas podemos falar mais um pouco, Eric, fica à vontade. E quero colocar mais um adendo com relação a isso. Tudo que eu explanei aí no primeiro áudio. Que caso o pedófilo seja expulso, e em 99% dos casos não é delatado à polícia, as autoridades, ele fica livre para predar outras crianças fora da congregação, fora do seio das Testemunhas de Jeová. Nós temos exemplo aí, que esse pode ser pesquisado no próprio site do FBI, o caso de Frederick McLean, que é um fugitivo, foi servo ministerial, ou ancião TJ, se não me falha a memória, abusou de mais de 100 crianças. Só um minutinho, esse caso do Frederick McLean, falou de mim? Não, não é de você, meu filho, calma, o assunto aqui é sério. Frederick McLean realmente é um caso gravíssimo, né? Aliás, eu vou tentar ver se a gente consegue colocar o link aqui no final desse vídeo, o caso do Frederick McLean também, para você que está me acompanhando. Aqui é assim, a gente fala e prova aquilo que nós estamos dizendo, a gente não está aqui de brincadeira não. Vamos lá, Eric. Esse meliante americano, que não é nem cidadão mais, né? Esse meliante americano era servo ministerial ou ancião das Testemunhas de Jeová, se não me falha a memória. O nome dele é procurado, o nome dele, aliás, está no site do FBI como um dos 10 criminosos mais perigosos da América. Ele é fugitivo, o FBI está no rastro dele até hoje. E essas informações podem ser simplesmente conferidas no site do FBI com relação ao nome dele, Frederick McLean. Ele abusou de 100 crianças, nunca foi levado ao caso à polícia. Um sujeito desse, por exemplo, foi desassociado depois de tudo isso ou não. Se ele é desassociado, ele fica livre para predar outras crianças na comunidade. Então, por aí você vê que as medidas da Testemunhas de Jeová com relação a se lidar com abuso sexual infantil são falhas e são perniciosas, sim. Por isso que essa lei vem muito boa hora de responsabilizar a sua liderança que não tomou as medidas necessárias. É isso aí. Então, gente, olha só que coisa interessante, isso que o Eric acabou de colocar. Obrigado, Eric. Deus te abençoe, né? Aproveite e deixe os seus comentários aí ao vivo também. Então, olha só que coisa. Eu vou aproveitar, gente, falando em Frederick McLean. Antes daqui a pouquinho eu quero ouvir o Wagner Raposa de Fogo também, ao vivo falando com a gente. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, ó. Eu vou trazer para vocês a página do FBI, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada. Eu vou colocar em tela inteira para vocês. Vocês poderão depois dar uma pesquisada também nessa página, para vocês verem que aqui nós não estamos de brincadeira, a gente vai falando aquilo que é a realidade. Tá? Então, né, essa é a página oficial aí do FBI norte-americano, tá bom? Então você tem aí, ó, Força Tarefa Regional de Fugitivos de San Diego precisa de ajuda para localizar um criminoso sexual perigoso, Frederick McLean, 65 anos, acusado no Tribunal Superior de San Diego em janeiro de 2005 de 4 acusações de abuso infantil, de uma acusação de atos obscenos e lascivos
com uma criança com menos de 14 anos. Segundo os investigadores, McLean induz as vítimas a confiarem nele. Então, este predador usa essa confiança para molestar e manipular suas vítimas. Então, tá aqui, ó, o Frederick McLean. Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa, né, sobre a estadia dele dentro da organização, né? Não sei se tem aqui, estou abrindo junto com vocês também, mas esse cidadão que, conforme consta, se não me engano, era servo ministerial ou ancião, tá? Frederick McLean. Então tá aí o Eric trazendo para a gente, em primeira mão, essa história. E o Eric, ele ainda coloca aqui o seguinte, ó. Vamos voltar aqui agora. Ele fala para a gente aqui o seguinte. Fala um pouquinho sobre essa questão aí do Frederick McLean, Eric. Já acabei de mostrar o pessoal na tela. Sem duvidar das informações que eu prestei aí, ó, tá aí o link direto do FBI do meliante. Então tá aí o link direto. Se o senhor quiser, se você quiser fotos dele, é só digitar na internet, no Google, Frederick McLean. Digita o nome dele e vai em mais para aparecer um monte de foto dele, inclusive do procurado, igual aqueles dos Marshals, né? Federais americanos. Então tá aí, ó, pessoal. Essas são as políticas da organização das Testemunhas de Jeová, né, conforme a gente tem acompanhado, e é por isso que o corpo governante agora está no banco dos réus. É por isso que o corpo governante está no banco dos réus. Mas eu quero convidar também agora o Wagner Raposa de Fogo para falar com a gente um pouquinho sobre essa nova lei. O Wagner, que também tem acompanhado, tem visto o corpo governante já no banco dos réus, conforme nós podemos acompanhar, conforme a gente pode ver. Então, vamos trazer aí também o Wagner. Wagner, uma boa noite para você, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fala para nós, Wagner, o que você acha dessa nova lei? Você viu que o corpo governante está lá no banco dos réus. Não é só o corpo governante, já eu vou mostrar, né? Aqui também outras entidades, aqui nos links do TJ em Foco, mas eu queria primeiro ouvir você. Fala com a gente alguma coisa aí. Boa noite, Wagner, o que você acha disso? Olá, boa noite, irmão Edson Reis, ancião, e demais que estão assistindo essa programação ao vivo. Parece que agora uma nova lei nos Estados Unidos permite que crimes como o caso de abuso sexual infantil não prescrevam, e as vítimas desses crimes podem trazer suas reivindicações legais à tona novamente. Nesse caso aqui, 2 pessoas que dizem ter sido abusadas sexualmente por testemunhas de Jeová de alto escalão entraram com essa nova lei da criança vítima na Suprema Corte de Brooklyn esta semana, segundo os registros do tribunal. Heather Steele, de 48 anos, e John Mitchell Ewing, de 47 anos, acusaram as testemunhas de Jeová de encobrir o abuso que eles sofreram quando criança e Ewing quando era adolescente. Depois reintegraram os abusadores em novas comunidades, sem avisar sobre seus passados, segundo a denúncia. O advogado da dupla, Irving Zalkin, da Zalkin Law, afirmou: essa organização permitiu que o abuso sexual de crianças se deteriorasse em suas fileiras por décadas. Essas histórias precisam ser contadas. Mais detalhes vocês poderão ver no jornal path.com, que pode ser traduzido pelo Google Translator. Casos como esse mostram que essa organização das Testemunhas de Jeová não tem e nunca teve direção do Espírito Santo. É apenas uma organização humana de fins lucrativos. Edson Reis, é com você. Obrigado, Wagner. Uma boa noite. É isso aí, Wagner e o Eric participando aí ao vivo junto com a gente, trazendo as informações. E agora eu quero aproveitar, isso que o Wagner falou é uma coisa muito interessante, pessoal. Isso aí vale muito a pena a gente parar e comparar. Eu quero aproveitar agora e vou colocar a fonte de matéria para vocês. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho as fontes de matéria aqui do TJ em Foco. Só que antes, olha só, nunca foi dirigida pelo Espírito Santo, nunca será dirigida pelo Espírito Santo, mas trata-se apenas de uma organização humana. Vamos dar uma olhadinha nas fontes de matérias e o peso dessas fontes de matéria. Vamos lá, vamos trabalhar então agora as fontes de matéria. Então tá aqui, vamos começando trabalhando aí, ó. Edition CNN.com. Será que tem valor? Será que tem crédito a CNN?
Exatamente. Ou será que a CNN também, né, vai tratar aí com apostasia? Vamos dar uma olhadinha. CNN falando com a gente aí, olha. Veja só que interessante, trazendo para nós a informação. Só um minutinho que já está chegando para nós aqui a tradução da CNN, né? Nós estamos vendo aí 400 casos, tá aí, CNN, mais de 400 casos de abuso sexual são trazidos à tona, olha aí. Mais de 400 processos instaurados nos tribunais de Nova York como parte da nova lei de abuso sexual infantil. Que coisa, hein? Aí agora vamos dar uma olhadinha aqui, eu quero trazer para vocês, né? Vamos dar uma olhada, não quero trazer o vídeo, tá bom? Quero trazer para vocês apenas a notícia, se ela aqui estiver, do jeito que precisa, para que você possa entender. Tá aí, ó. CNN, mais de 400 processos foram arquivados em Nova York, como parte de uma nova lei de abuso sexual infantil, que expande as formas pelas quais sobreviventes podem usar o sistema legal para tratar dos danos de sua autoridade do tribunal. Time limit on when you can charge somebody with a crime. Só um minutinho aí, pessoal. Entrou aqui um negócio que não precisava ter entrado. O City York Child Victims Act, que foi assinado em 14 de fevereiro, criou um período de 1 ano em que qualquer adulto sobrevivente de abuso sexual infantil pode processar um abusador ou instituição negligente, no caso, a organização Torre de Vigia. Não importa há quanto tempo o abuso ocorreu. Esse período começou na quarta-feira. Na cidade de Nova York foram registrados 169 casos, disse Lucian Schaufen, porta-voz do Sistema Unificado de Nova York, em e-mail. Outros 258 casos foram arquivados fora da cidade de Nova York. Ao todo, 427 processos foram arquivados, disse ele. Os 45 juízes designados, incluindo os 12 na cidade de Nova York, compõem apenas uma fração de 1.350 juízes pagos do Estado, mas estão se preparando para um influxo de processos judiciais, disse Schaufen. Os processos judiciais devem ser apresentados contra a Arquidiocese de Nova York, as Testemunhas de Jeová, a Universidade Rockefeller, os escoteiros, Jeffrey Epstein e outros nesta quarta-feira. Olha só então, notícia oficial da CNN, que a gente vai trazer também em outro vídeo posterior. Notícia oficial aqui para você que está me acompanhando. Essa é a notícia da CNN, trazendo para vocês a liderança das Testemunhas de Jeová, então agora no banco dos réus por ocultar abuso sexual infantil. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, mais uma fonte de notícias, TJ em Foco, sempre trazendo a redação e a gente aqui dando a cara da notícia, né? Olha aí então, o que a gente tem aqui agora? Nós temos aqui um site, né, lá de Nova York, Testemunhas de Jeová no Tribunal de Brooklyn sob lei do sexo infantil. Então tá aí, ó, Heather Steele e John Mitchell Irving entraram com uma ação contra as Testemunhas de Jeová por encobrirem abusos que dizem ter sofrido quando crianças. Então vai tocar aí, ó, vai contar toda a história deles, vocês podem procurar e dar uma olhada legal aí na fonte de informação que o TJ em Foco está trazendo para nós. Tem mais uma fonte de informação. Isso aqui não é apostasia, isto é pedofilia, tá? Então vamos lá, tá aí, né, mais uma página, vamos traduzindo aqui a tradução do Google, tá legal? Trazendo aqui a tradução para vocês. Você pode então agora pesquisar tudo isso, tá legal? Pronto, tá aí, ó. Lembrando para vocês, caso de abuso sexual em Nova York, um olhar sobre ações ajuizadas na quarta-feira, tá legal? Então, lembrando para vocês que não apenas as Testemunhas de Jeová, mas também a Igreja Católica, tá aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês verem, ó. Rockefeller, Universidade, tá vendo aí, ó? Escolas públicas também estão no banco dos réus. Testemunhas de Jeová, tá aqui, ó, para vocês.
tá? Isso daqui é aquilo que você toda a vida protegeu. Vou abrir aspas. O vitupério ao nome de Jeová, fecho aspas, né? Causado pela própria organização que tanto escondeu, que tanto intimidou, que tanto acusou os outros. Agora está aí, né? Aí aqui tem um detalhe interessante, olha aqui, ó. Um homem e uma mulher estão processando 8 membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová por alegarem que foram abusados sexualmente quando crianças, por 2 anciãos da igreja diferentes. O acusado, agora com 48 anos, diz que foi molestado aos 14 anos por um homem que estava em uma posição na igreja que lhe disse que ele teria problemas se denunciasse o abuso. De acordo com o processo, os pais do queixoso acabaram por alertar as autoridades da igreja para o abuso. Sua resposta foi lançar tanto o autor como a pessoa que ele acusou fora da igreja. Desassociaram por se engajarem na homossexualidade. Segundo o processo, as autoridades nunca foram notificadas. E agora, o que não é para nossa surpresa, está aqui, vou colocar para vocês aqui em negrito, a Organização das Testemunhas de Jeová não quis comentar o assunto. A organização se recusou a comentar. Bom, a organização pode recusar-se a comentar o quanto quiser. Terão que responder na Suprema Corte. Não adianta. Então, muitos outros casos aparecerão, né? Como nós já tivemos o caso de Candace Coach e outros, né? Agora, esses outros casos também estão aparecendo. Isso, pessoal, só nos leva a entender uma coisa. Aí você diz para mim assim, o que é ancião? Isso só nos leva a entender que esta organização nunca foi, nunca será a organização de Deus. Isso só nos leva a entender que isso é uma empresa norte-americana, escondeu, vitimou, acusou e abusou de vítimas inocentes, ao passo que fez como Diótrefes. Aqueles que não concordavam com eles, eles lançavam fora. E é aqui que eu quero trazer a parábola, né, que eles tanto gostam, que para mim não é parábola, mas eu vou trazer a fala da parábola que eles tanto gostam, de Mateus, capítulo 24, nós vamos trabalhar aqui o versículo 45, né, que eles amam essa parábola, eles amam. Então, agora eu vou aplicar corretamente a parábola a eles, já que eles querem trabalhar nela como parábola, não é? Olha só o que está escrito assim. Mateus 24, 48. Mas se aquele escravo mau disser no seu coração, meu amo demora, e principiar a espancar os seus coescravos, a comer e beber com os beberrões inveterados, o amo daquele escravo virá numa hora em que ele não espera, numa hora em que não sabe, e punirá com maior severidade, e lhe determinará sua parte com os hipócritas, ali onde haverá pranto e ranger de seus dentes. Esse é o texto aplicado, então, à parte da parábola que ele tanto aplicou para a cristandade. Tá ok? Bom, eu penso que a gente já finalizou por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tenham todos uma ótima noite.